Aguenta firme, não desista, continue a lutar. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no nome do Senhor. Glória a Deus. No capítulo 16 do Evangelho de João, para a glória de Jesus. João, capítulo 16, verso 33. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, usando a NAA, nova versão Almeida, né? Atualizada. E você já sabe o tema de hoje. O tema de hoje é isso, né? Vamos estar falando sobre aguentar firme. Às vezes nós passamos por momentos difíceis na vida, que se a gente não estiver bem firmado, a gente cai, a gente balança. A gente passa por necessidades e adversidades, por tribulações, por angústias. E se nós não estivermos bem firmados em Deus, amados, realmente a gente tem a tendência a cair. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus disse o seguinte. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, bem alto comigo, vamos ler comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham no mundo. Vamos lá, vocês vão passar por, mas tenham. Aí, agora você pode virar com amor para o seu irmão, diga para ele só: tenha coragem. Diga, tenha coragem. Agora diga assim: tenha ânimo, tenha fé, tenha alegria, porque Jesus venceu o mundo. Você pode aplaudir a Jesus. Ele venceu, Ele superou o mundo. E é por isso que nós temos a alegria e a fé que podemos vencer. Por isso, sentar para a glória de Jesus. Pai, eu quero louvar ao Senhor por sua palavra, louvar ao Senhor por estarmos aqui hoje. E eu creio que o Senhor falará mais uma vez aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amados, não sei se a impressão é só minha, ou se vocês têm talvez essa impressão, mas às vezes, o que eu tenho percebido é que com o passar dos anos, parece que os dias têm ficado um pouco mais difíceis, não é? Parece que os desafios têm aumentado dia a dia. E pode deixar do jeito que estava? E só abaixa o fundo, por favor. E parece que o dia tem ficado mais desafiador em todas as áreas, né? Problemas, lutas, aflições tem desde que o mundo é mundo. Desde quando o pecado entrou no mundo, problemas, lutas e aflições tem. Mas o fato é que, eu não sei se é só uma percepção pessoal, mas eu já ouvi isso de outras pessoas. Parece que os dias têm ficado mais desafiadores. Inclusive a Bíblia Sagrada, o homem mais sábio que existiu na face da terra no seu tempo, Salomão, ele declara em Eclesiastes capítulo 6, no verso 6, da seguinte forma. Eu vou ler aqui James. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não conheceria plenamente a felicidade. Essa é a versão King James. Na versão Nova Almeida, não desfrutaria do bem. O fato é que, não sei se você já ouviu ou já se deparou com alguém, que é comum hoje encontrar as pessoas em busca da felicidade plena. A felicidade é aquela felicidade acima da circunstância. Você vai perceber que tem pessoas que estão divorciando porque está dizendo: não me sinto feliz no meu casamento. Outras pessoas que pedem conta do emprego porque dizem: eu não me sinto feliz no emprego que eu estou. E aí as pessoas não vão percebendo que ela vai saindo dos relacionamentos, ela vai saindo do seu trabalho, ela vai saindo dos lugares, buscando uma felicidade plena, em que a própria Bíblia diz que ela não existe. A felicidade plena só vai existir na glória, meu irmão. A Bíblia vai dizer isso, e nós vamos observar ao final da pregação, que lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá morte. É só lá na glória. Mas enquanto você estiver aqui, não há condição alguma de desfrutar de uma felicidade plena.
Exatamente porque nós vivemos num mundo cheio de pecado, cheio de circunstâncias desafiadoras. Mas não é porque que nós não consigamos desfrutar dessa felicidade plena que a gente tem que desistir de ser feliz na condição que temos. Não é porque que a gente não conseguirá aqui na terra desfrutar de uma comunhão plena que temos que desistir da busca da comunhão. Não é porque que nós não vamos conseguir desfrutar de amizades genuinamente verdadeiras, assim 100% aqui na terra, que temos que desistir de ter amigos. Não é porque nós não vamos conseguir ter o casamento top das galáxias, aquele casamento assim que não tem um problema, que a gente vai desistir de ser casado. Pelo menos os que são. Os que ainda não são, está em tempo ainda. O fato é que, amado, às vezes nós estamos enfrentando circunstâncias tão desanimadoras, tão difíceis na vida, que não tem outro pensamento no nosso coração senão desistir, deixar para trás. E eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você chegou aqui hoje pensando em desistir do seu casamento. Eu não sei se você chegou aqui hoje pensando em desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu não sei se você chegou aqui pensando em desistir, sabe, até da própria vida. Tem pessoas que infelizmente estão numa vibe tão baixa que para ele viver não é mais satisfatório. Viver não produz mais alegria, não produz mais prazer. Mas eu tenho uma palavra para você aqui hoje, amém? Eu tenho uma palavra para você. Vamos lá? Aguenta. Mano, essa firmeza dessa aí, qualquer ventinho derruba. Amém? Então tem uma palavra para você hoje. Aguenta. Mais forte, aguenta. Tem alguém aqui forte o suficiente para aguentar até o fim? Então vou aplaudir Jesus por isso. Aguente firme. Não queira desistir. Não queira parar. Não desvie, não se afaste de Deus por causa das lutas. E eu vou te dar 4 razões por isso hoje. Vamos rapidamente falar 4 razões porque eu preciso perseverar. 4 razões porque eu tenho que chegar e cruzar a linha de chegada. E a primeira razão nós vamos encontrar em Salmo 124. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. Eu queria muito que você tivesse atenção ao que o salmista Davi fala nessa canção, nessa música que ele compõe. Você sabia que a maioria dos salmos são músicas, né? E essa é uma das músicas que Davi compôs. E a letra dessa música, que é o Salmo, Davi disse o seguinte. Amém? Vamos lá? Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Vamos lá, esse último versículo eu queria convidar você a ler comigo. O nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Eu disse que quero te dar 4 razões porque você não pode desistir. 4 razões porque você precisa aguentar firme. A primeira delas, você precisa aguentar firme porque você não está sozinho em meio às suas lutas. Você entendeu essa verdade? Primeira razão, eu não vou desistir porque eu não estou. O primeiro versículo disse, se não fosse o Senhor, verso 1, não fosse o Senhor. Amado, entenda bem, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o diabo tem uma ira de nós, uma raiva absurda, mas ele está em derredor, buscando meios de acabar com sua alma. E às vezes nós pensamos
que nós conseguimos nos safar das garras do diabo, das garras do adversário, porque nós somos o cara, porque nós somos bons no que fazemos, porque nós, não, você não é nada. Amado, nós só conseguimos nos livrar das perseguições do inimigo, porque você pode até ler aqui Davi cantando, dizendo que o Senhor livrou ele dos inimigos. E aí talvez vem na sua cabeça o inimigo, aquela mulher chata do trabalho que fica falando mal de você, ou talvez a sua sogra, ou talvez o seu genro, ou talvez aquela pessoa ruim de corte, aquele cara. Mas eu quero te falar que essa pessoa não é seu inimigo. Por mais ruim que ela seja, e por mais traíra que ela for, por mais decepcionante e por mais frustrante que ela seja, ela não é seu inimigo. Ela é uma criatura de Deus que precisa da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão. É por isso que a Bíblia diz: orai por aqueles que vos perseguem. Entende? Orai. Então, quem é de fato o inimigo do ser humano? O inimigo do ser humano é o diabo. O inimigo do ser humano é o demônio, é a sua hortes das trevas. E é por isso que você precisa entender que para se proteger dele, você precisa estar guardado no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 é o salmo que todo mundo conhece. Salmo 91, você vai perceber que o salmista Davi, novamente Davi, em uma outra das suas composições, ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isto é, aquele que está abrigando-se em Deus, ele é protegido. Ele é o escudo forte contra as investidas do inimigo. É por isso que você precisa entender, querido, que o Senhor é o guarda, não apenas de Israel, mas é o guarda daqueles que o buscam de todo o seu coração. Você acredita nessa verdade? Então eu quero te incentivar a permanecer firme, a aguentar firme, porque do seu lado está o Senhor batalhando por suas batalhas. E eu preciso tomar posse dessa palavra, porque às vezes nós ficamos nos vitimizando, às vezes nós ficamos só olhando para o problema, só questionando, só, meu Deus, eu estou cheio de problemas, cheio de luta, e você está esquecendo, meu irmão, que tu não está nessa sozinho. Existe um Deus que está do seu lado. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você pode tomar posse dessa palavra? Você pode internalizar isso e dizer: o Senhor é o meu refúgio, é a minha e é meu socorro. Ele é o meu socorro, é o meu refúgio. Só nesse verso aqui, você está vendo que o Senhor, ele desenvolve 3 papéis: refúgio, fortaleza e socorro. Só que essas não está longe, está presente. Ele está presente na sua tribulação. Conta-se uma história, e você já deve ter ouvido essa história, de uma certa pessoa que um dia foi questionar ao Senhor. Ele questionou o Senhor porque ele teve um sonho, e no sonho, estava acontecendo de que ele estava andando na praia, e esse homem estava vendo atrás dele duas pegadas. A pegada dele e a pegada de uma outra pessoa, que era, no caso, Jesus. Só que esse homem começou a andar, e no meio do percurso ele passou uma luta, ele passou uma tribulação, uma coisa ruim mesmo. Só que no momento da tribulação ele olhou e não tinha lá 2 pegadas, tinha só uma pegada na areia. E ele começou a questionar e dizer: mas Senhor, o Senhor estava andando comigo lado a lado, e no momento que eu passei essa tribulação, o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou apenas sozinho caminhando, olha aí. E o Senhor disse: meu filho, você está julgando mal. Enquanto você estava bem, estava normal, estava tranquilo, eu estava andando do seu lado. Sim, eu estava com você. Mas no momento da sua tribulação, no momento do dia difícil, no dia mau, eu não andei do seu lado. De fato, eu te peguei no meu colo e caminhei com você.
Eu quero te falar que no dia da sua tribulação, o Senhor vai te pegar no colo e caminhar com você. Você acredita nessa verdade? Então adora Jesus. Amado irmão, entenda essa verdade. O Senhor é aquele que te guarda, é aquele que está do seu lado. Então aguente firme, não desista. Mas existe uma segunda razão, porque você precisa permanecer firme. E essa segunda razão, nós vamos fazer uma ponte aérea lá no livro de Hebreus. Aqui no texto de Hebreus, no capítulo 12, nós veremos mais 2 motivos porque você não pode desistir, porque você tem que aguentar firme. E o primeiro dele está no versículo 1 do capítulo 12. Amém? Vamos acompanhar. O texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo. Tem alguém comigo, irmão? De todo? E do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Preste bem atenção, ainda esse versículo. Percebe que no início o autor do texto diz o seguinte: portanto, também nós. Por que ele está falando também nós? Porque o capítulo 11, ele encerrou, e eu vou falar do capítulo 11, com uma lista de caras fantásticos que serve de inspiração para nós. Aí no capítulo 12, que a gente precisa entender que as cartas não foram escritas, divididas em capítulo e versículo, é uma carta só. Então, ele diz, também nós aqui, eu, você, todos nós, temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunho. O que o autor de Hebreus está dizendo? Tem pessoas de olho em você, tem pessoas de olho em mim. Segunda razão pela qual você não deve desistir é porque ao desistir você vai estar levando pessoas que se inspiram em você consigo. Ah, pastor, mas o que eu tenho para oferecer? Ah, pastor, eu sou simplesmente um membro da igreja ou frequentando. Se eu desistir, ninguém vai nem notar. Errado. Totalmente errado. Segundo motivo porque você não pode desistir é porque você tem pessoas que inspiram em você. Estão estimuladas a permanecer firme, porque quando olha para você fala, olha, fulano me inspira, eu olho para a pessoa que ele é e ele me ajuda a crer mais em Deus. O testemunho dessa pessoa, a sua história de transformação, a sua história de envolvimento com Deus. Quem sabe você é o único cristão na sua família e toda a sua família está de olho, com os olhos botecados em tu. Talvez você é um cristão lá na sua escola, no lugar de trabalho, e você nem imagina, meu irmão. Mas eu quero te falar uma coisa que eu já disse, eu quero relembrar na realidade. As pessoas vão falar de você antes mesmo de te conhecer. Você está entendendo? As pessoas te conhecem, sua história, quem você é, antes mesmo de você ser apresentado a elas. É por isso que quando você pensar em desistir do seu casamento, lembre-se, o seu casamento pode estar sendo inspiração para outros casamentos. Quando você tentar desistir dos seus sonhos, quem sabe a busca pelos sonhos de Deus em você, que você está buscando, está inspirando outras pessoas e você nem sequer percebe isso. Quando o autor está dizendo nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, não é porque as pessoas estão olhando em nós, tipo como um detetive investigando para ver se a gente está pecando para nos condenar. Não, eles estão de olho em nós com a lupa, porque eles estão vendo em nós uma referência para a vida deles. Eu quero te lembrar que quando Pedro negou Jesus na sexta-feira à noite. Aí Jesus, todo mundo sabe, morre. Pedro fica mal. Pedro fala, eu traí o mestre, eu falhei com Jesus, eu não sirvo para esse negócio de apóstolo não. Eu não sirvo para esse negócio de crente não. Eu não vou, olha, não dá. Jesus falou que eu ia pescar homem. Sabe a coisa? Eu não sirvo para isso não. A Bíblia diz que Pedro decidiu voltar a pescar. É interessante que no livro de João, quando relata esse momento que Pedro desiste,
A Bíblia não fala que Pedro disse para os demais apóstolos: venha comigo, vamos pescar, vamos desistir. A Bíblia não fala desse momento, querido. Mas a Bíblia diz que quando Pedro voltou a pescar, alguns dos apóstolos decidiram ir com ele. Você está entendendo o que é essa questão? Pedro não precisou chamar, mas simplesmente a influência de Pedro sobre os demais. Quando Pedro saiu, os outros foram também. E por isso que quando Jesus está na beira da praia, Jesus não tem um outro foco senão atrair Pedro. Porque Jesus atraindo Pedro, atrairia também os outros. Lembra da parábola do trigo e do joio? Eu não sei se você lembra, conhece essa história, mas essa história na Bíblia Sagrada retrata um momento em que um senhor planta trigo. Amém? E ao plantar, veio o inimigo e semeou o joio também. Ao semear o joio, o dono, um dos empregados chegaram para eles e diz assim: nós podemos arrancar o joio? Nós podemos tirar o joio do meio da plantação? O que Jesus responde? Não, não tire o joio, porque ao tirar o joio você pode levar trigo junto. Amado, o que eu quero dizer que existe pessoas que estão na sua dependência espiritual, querendo ou não, saiba você ou não. Existem pessoas que estão na esperança, estão olhando para você, estão olhando para a sua conduta, e é por isso que você não pode desistir, meu irmão. Não é apenas porque o Senhor está do seu lado, porque isso já é fantástico, mas porque você está conduzindo pessoas a partir do seu exemplo. Quem está comigo, diga glórias a Jesus. Veja aí Hebreus capítulo 11, verso 39. Olha o que o autor de Hebreus disse. Depois de ele falar de uma lista vasta de homens que foram inspiração, ele termina o capítulo 11 dizendo o seguinte: olha, todos estes, Hebreus 11, 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, 39, 11, 39, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Verso 39 e 40. No verso 39, o autor de Hebreus está dizendo: e todos esses homens, os heróis da fé, todos eles, tendo obtido bom testemunho por meio da fé. Percebe? Todos esses homens, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, me dá um pouco de retorno aqui, Lêner, por favor. Você vai perceber, falando de Jacó, falando de Abraão, falando de Isaac, falando de tantos homens. E hoje, quando você vai pregar, quem é que você usa como testemunho? A história desses homens. Só que percebe, as pessoas que não leem a Bíblia não conhecem a história de Abraão. As pessoas que não leem a Bíblia, as pessoas que ainda não têm um costume com a palavra de Deus, eles não vão olhar para a história de Isaac. Não é a história de José, esposo de Maria, que vai inspirá-los. O que vai verdadeiramente inspirar essas pessoas é a sua história. Não, tá bom, tira o médico. Tá bom, é a sua história. O que vai inspirar as pessoas é a sua história. É o que você fala, é o que você faz. E se você desistir, essas pessoas que estão se inspirando em você também desistirá. Fulano estava mais fino do que eu, caiu, desviou, se afastou. Fulano que tinha um casamento que, às vezes até por aparência, melhor do que eu, desistiu do casamento. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? Então diga para o seu irmão, não desista, porque você está servido de inspiração para outras pessoas. Mas eu quero te apresentar um terceiro motivo porque você não pode desistir. Ainda no capítulo 12 de Hebreus, verso 2 e 3, o texto diz o seguinte, Hebreus 2 e 3, 12, verso 2 e 3. O texto diz: olhando firmemente para o... Não, novamente, olhando firmemente para o... E... Jesus, a qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha, sem importar com o ridículo que passou, com o sofrimento que passou.
e agora está sentado à direita de Deus, do trono de Deus. O que eu quero que você entenda é que além de você servir de inspiração para outras pessoas, você não pode desistir, porque você também pode se inspirar em uma outra pessoa. E quem é? O pastor Patrick? Pode ser em algumas coisas, mas em outras talvez não tanto. Mas você pode se inspirar no versículo 3. Olha o que está escrito: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem... O que o autor está dizendo? Observe a vida de Jesus. Olhe para ele e perceba a oposição que ele sofreu, as tentações que ele suportou, as lutas que ele enfrentou, a cruz que ele carregou, e mesmo assim, ele foi até o fim. Olhe para Jesus, porque ele é o exemplo. Ele fez, ele foi fiel, mesmo tudo colaborando contra. Eu quero te falar, mas você não pode desistir, porque Jesus disse que ele venceu, e se ele venceu, também você pode vencer. Se você parar de olhar para as pessoas e começar a olhar para Jesus. Eu tenho dito para mim: Senhor, tem tanta coisa que me dá vontade de desistir, tem tanta coisa que de fato eu poderia abrir mão, mas eu não abro, porque eu sei que o Senhor não abriria mão disso. Eu sou fiel e vou permanecer até o fim, porque existe uma palavra do Senhor liberada acerca dessas questões, e eu vou ficar fiel até o fim. O que o texto está dizendo? Olhem para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que suportou tamanha opressão, tamanha oposição, mas foi fiel. Terceiro motivo porque você não pode desistir: porque você tem em quem se inspirar, e essa pessoa é Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1 e 2, diz o seguinte: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: olha para mim, se inspire no meu comportamento, no que eu faço, porque da mesma forma que vocês olham para mim, eu estou olhando para Jesus. Paulo vai dizer a mesma coisa para Timóteo, para ele ser exemplo. Vai falar para Tito, para que ele venha ser exemplo. O que eu quero te falar, querido: você pode olhar para Jesus. Os homens falham, as pessoas caem, mas eu não vou desistir, porque meu olhar não está em pessoas. Eu não vou desistir porque eu não estou obedecendo apenas ordens humanas. Eu não vou desistir porque meu olhar está em Jesus. E se ele venceu, se ele conseguiu, ele também me dá força para vencer e conseguir. Você não pode desistir. Mas eu quero terminar dizendo o quarto e último motivo porque você não pode desistir. Quarto e último motivo porque você precisa aguentar firme. Amém? Diga para o senhor: aguente firme. Aguente firme. Não desista. Abra comigo a sua Bíblia, ou então acompanhe comigo no telão, Apocalipse. Aliás, Romanos 8, 18. Romanos 8, versículo 18. O que Paulo vai dizer para mim e para você? Olha o que Paulo diz: porque para mim tenho por certo. E eu queria convidar você para ler comigo. Vamos lá, em nome de Jesus? Todo mundo? Porque amém? Todo sofrimento, por mais difícil que está sendo para você, toda luta que você está passando no tempo presente, nem sequer se compara com a glória que irá ser revelada para mim e para você. Você acredita nessa verdade? Quanto tem essa esperança? Eu creio que o sofrimento, esse tempo... Aplauda Jesus, não deixa a minha irmã sozinha não. Vamos lá, abra seu coração, aplauda o Senhor. Não, eu estou desempregado. Eu estou com luta no casamento. Eu estou enfrentando uma dificuldade financeira. Eu vou desistir. Não, pare agora de pensar assim, em desistir. Porque esse sofrimento, essa tribulação, essa angústia, repita comigo, ela é temporária.
ela é passageira. Quarto motivo porque você tem que aguentar firme. Eu vou aguentar firme porque vai passar. Repita comigo, vai. Não está fraco, vai passar. Eu vou ficar firme. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Eu não sei quanto tempo você está no evangelho. E eu sei porque às vezes é difícil permanecer fiel. Às vezes é difícil permanecer firme. Às vezes é difícil, meu irmão. Vem comigo. Por quê? Por causa das lutas mesmo. Crente enfrenta a luta, como um ímpio enfrenta a luta. Todo mundo enfrenta. Só que nós temos uma esperança. A esperança de que muito em breve, não vai demorar, o nosso sofrimento vai passar. A nossa luta vai passar porque o Senhor, Ele está do seu lado. Ele te fortalece, como nós vimos aqui em primeiro lugar. Mas também porque existe uma promessa de Deus para mim, de que toda luta e toda dor um dia vai acabar. No Apocalipse, capítulo número 21. Capítulo 21, verso 4 ao verso 7. E eu termino com essa palavra. O texto diz, vamos lá, bem bonito, vamos ler esse texto. Apocalipse capítulo 21. Cola aqui para nós, meu irmão. 21, verso 4. O que está escrito, meu irmão? Vamos lá? E ele já não haverá. Se passar, verso 5. E aquele que está sentado no trono, quem é ele? Disse, olha o que Jesus disse: eis que faço. E acrescentou: escreva, porque são fiéis e verdadeiras. Verso 6. E disse-me ainda: tudo que está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E aquele que tem sede, quantos tem sede de Deus aqui então, em nome de Jesus? Quantos querem beber dessas águas do Senhor, meu irmão? Aleluia. Entenda, vai passar. Vai chegar um momento em que a dor vai ser extinguida, o sofrimento será extinguido, as lágrimas serão extinguidas. Então vale a pena aguentar firme, vale a pena suportar, vale a pena superar cada dia. É necessário superarmos, porque vai passar. Vai passar. É por isso que eu quero te fazer um convite. O mesmo convite que o Senhor está dizendo aqui. O convite de Jesus é aquele que tem sede, venha e beba. Eu quero te falar, as águas do Senhor estão aqui hoje, amém, meu irmão? As águas do Senhor estão aqui hoje. E Ele está te oferecendo. Ele está oferecendo para mim, oferecendo a você. Mas a pergunta é, você quer beber dessas águas? Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as suas circunstâncias, mas eu sei de uma coisa: você tem poder em Deus para aguentar firme. Quando você acredita que você não está sozinho. Você tem poder para aguentar firme quando você sabe que você está sendo exemplo para o seu filho, está sendo exemplo para as pessoas que inspiram em você. Eu não vou fazer isso porque tem pessoas olhando para mim. Tem uma história que diz, quando o pai estava andando por um caminho, o pai estava andando numa trilha de pedras, e o pai falou para o menino da seguinte forma: menino, tem cuidado por onde você pisa, tá? Ele disse: não, pai, é o Senhor que tem que ter cuidado. E aí o pai perguntou: mas por que você está falando isso? É porque eu estou pisando nas suas pegadas. Onde o Senhor está pisando, eu estou pisando. Irmão, os seus filhos estão te observando. Os seus filhos estão de olho em você. Estão seguindo os seus passos. Então entenda bem, não desista. Permaneça firme, tem alguém olhando para você. Quando você sabe que você não pode desistir, porque Jesus deu exemplo. Ele passou pelo que passou, as dores que passaram, as lutas que passaram, mas ele ficou firme até o fim. E você não pode desistir, porque a sua dor, por mais difícil que ela seja, vai chegar ao fim. Então eu quero te falar alguma coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Qual o compromisso que você quer assumir com Deus hoje, ao ouvir essa palavra? Qual o compromisso que você quer assumir em Deus?
Qual é a área da sua vida que você está dizendo: pai, eu quero permanecer firme porque eu tenho sido vacilante nessa área? Eu quero te convidar a te colocar de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a orar comigo. E quem sabe nesse momento de oração, você possa refletir e fazer um compromisso com o Senhor, dizendo: Deus, eu não quero desistir. Eu quero ser fiel. Eu quero permanecer fiel ao Senhor. Ore comigo no nome de Jesus. Talvez você não saiba orar, fique tranquilo. Fale o que vier à sua boca, fale com o seu coração, com a sua mente ao Senhor. Mas fala: Deus, eu não quero desistir. Eu não vou desistir do meu matrimônio. Eu não vou desistir da minha jornada espiritual. Eu não vou desistir dos projetos do Senhor para a minha vida. Está difícil, está desafiador, mas eu quero aguentar firme por causa do exemplo que o Senhor me deu. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite eu oro ao Senhor. Eu clamo ao Senhor. E eu peço no nome de Jesus Cristo, Deus. Eu não sei quais são as áreas que está difícil para essas pessoas. Eu não sei quais são as áreas que está desafiador, se é espiritual, emocional. Mas uma coisa eu sei, Deus, o Senhor nos chama hoje para aguentarmos firmes, suportar, ficar de pé. Às vezes o pensamento de desistência vem. Às vezes a vontade de jogar tudo para o alto. Talvez eu no casamento. Às vezes meu pai e mãe ainda no trabalho. Mas às vezes é na fé. Às vezes a tentação de se afastar do Senhor. Mas nessa noite, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, pedindo: fortaleça essa pessoa. Deus, como nós cantamos na primeira canção aqui do culto, o Senhor é aquele que fortalece o cansado e que dá ânimo àquele que não tem nenhuma força. Então, Pai, se entrou alguém aqui fraco, entrou alguém hoje aqui, Senhor, frágil, que o Senhor possa fortalecer. Está difícil, mas que eles continuem olhando para Jesus. Está desafiador, mas que eles continuem olhando para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não permita que nada tire os nossos olhos do Senhor. E que a esperança e que a crença, ó Deus, em Ti possa aumentar. Porque um dia toda tristeza vai se transformar em alegria. Ó Deus, um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um dia, Senhor, não haverá mais rancor, não haverá mais ódio, não haverá mais contenda, não haverá mais briga, não haverá mais tribulação, mas apenas a Tua paz. Mas para gozar desse dia, para desfrutar desse dia, precisamos vir e receber o Senhor e beber das Suas águas.